Um cruzamento entre Volkswagen Passat e Volkswagen Brasília, essa era a nova variante, ou nova variante, em 1978. Olá, amigos do canal PL! Hoje vamos contar a história da Variante 2, ou Variant 2, o último lançamento da Volkswagen com motor traseiro refrigerado a ar. Lançada como o grande carro de 1978, ela era maior do que a Variant 1 e chegava para brigar com a Chevrolet Caravan e Ford Belina 2, mas teve vida mais curta do que o esperado. Chegou tarde demais, mas trazia inovações inéditas até então. No final da década de 60, em 1968, a Volkswagen lançava a Volkswagen 1600 4 portas, que ganhou o apelido de Zé do Caixão. Um ano depois chegava a versão perua desse carro, que era a Volkswagen Variant. Baseados na linha Type 3 alemã, esses carros chegaram como uma promessa de renovar os ares, literalmente, da Volkswagen no Brasil. A Variant sempre teve uma concorrente de peso que acompanhou ela durante seu período aqui no mercado, que era a Ford Belina, e elas rivalizavam e competiam pelo mesmo segmento de mercado, embora tivessem concepções totalmente diferentes. A Variant tinha motor traseiro refrigerado a ar, Ford Belina motor dianteiro refrigerado a água, Variant tração traseira, Ford Belina tração dianteira. Isso também fez com que propagandas na época dessem alfinetadas umas nas outras. Mas o tempo foi passando e o segmento das peruas no Brasil, se hoje morreram, naquela época era muito promissor e mostrava que vinha realmente para ficar por um bom tempo. A Variant carregava um conceito desagradável de ser um derivado direto do Fusca, o que, pela concorrência, era tido como um carro já ultrapassado. A Volkswagen sabia que não poderia ir muito mais longe, dependendo da mecânica refrigerada a ar. Mas, por outro lado, a mecânica refrigerada a ar era muito robusta e confiável, e o Fusca, naquela altura, era ainda de longe o carro mais vendido do país. Esses carros foram competindo, a Variant ganhou uma nova frente em 72, aquela frente baixa, e foi tendo atualizações ano após ano. Em 1974, no Salão do Automóvel, a Chevrolet apresentava a Caravan, que seria lançada em 1975. Era a perua do Opala. E ela era lançada como a primeira Station Wagon do Brasil, empurrando Belina e Variant como segmento de peruas. E a Dodge, a Chrysler do Brasil, também apresentava um protótipo do Dodge 1800, versão SW, versão perua. Mas essa, por sua vez, nunca chegou ao mercado nacional, infelizmente. Logo no ano seguinte, ainda em 1976, já circulavam rumores de que uma nova Variant estava sendo preparada. Uma matéria na revista Quatro Rodas, na época, já dizia: uma nova Variant do tamanho de uma Caravan. A proposta de uma Variant aumentar maior do que a que estava em produção já era uma realidade. Wolfgang Sauer, presidente da Volkswagen no Brasil naquela época, deu uma entrevista também para a revista Quatro Rodas naquele momento, e ele não descartava a possibilidade de que a nova Variant, que já começava a ficar conhecida como Variantão ou Variant Grande, poderia ser fabricada e vendida juntamente com a Variant normal. Isso era uma possibilidade que existia naquele momento. A Variant chegava em 1977 comemorando 255 mil unidades produzidas e ganhava melhorias, o novo circuito de freios, entre diversas coisas que inclusive eram anunciadas em propagandas. Mas a nova Variant já estava sendo produzida, assim como havia grande expectativa para o lançamento também da nova Belina, que já era conhecida como Belina 2, assim como o Corcel, né? O Corcel 2. Eles eram tidos como um novo veículo realmente. A Variant era esperada como um híbrido, uma melhoria, uma fusão de Variant com um Passat. E assim foi. Em novembro de 1978 era anunciada a Variant 2, o grande carro de 1978, com bastante semelhança com o que já era apresentado como protótipo ainda lá em 76. Foi o primeiro carro nacional a oferecer o limpador do vidro traseiro como opcional. Muito interessante também notar que nessa época não era considerado pela Volkswagen trazer a perua do Passat que existia na Europa. O Passat foi um divisor de águas para a Volkswagen no Brasil, literalmente, e mudou a concepção da empresa tanto para o consumidor quanto da forma de produção. Mas não foi cogitado realmente trazer a versão perua que fazia sucesso por lá. Foi feito uma nova Variant.
Ela era o Volkswagen A com mais melhorias até o momento, mas foi ofuscada e atingida diretamente pela forte concorrência. A Chevrolet Caravan, que estava no seu auge, e a Ford Belina, que era um carro muito moderno para a época, concepções modernas, motor dianteiro, tração dianteira e um desenho muito atual para o ano de 78. A Variant 2, ela era um novo carro, mas trazia fortes semelhanças com a Brasília. Lanterna traseira era a mesma, as portas eram as mesmas, o volante era o mesmo, o para-brisa era o mesmo e apesar de mais comprida, o formato da sua traseira lembrava muito o de uma Brasília. A suspensão era totalmente nova, do tipo MacPherson, usando molas helicoidais, nunca antes visto em qualquer Volkswagen até o momento, a não ser o Passat, que foi lançado em 74. As rodas, eu disse que era do Passat em outro vídeo, mas ficaram bravos comigo, não era do Passat. Essa roda era própria da Variant 2 Aro 14. Ao contrário do que se especulava, a Variant em si, já com 8 anos de mercado, a modelo antigo não ficou em linha junto com a Variant 2. A Variant 2 realmente ela substituiu totalmente a Variant. 1978 também foi o ano de maior vendas da Brasília. O carro que vendeu foi o segundo carro mais vendido do país, praticamente por quase a década de 70 inteira, perdendo apenas para o Fusca, que também era da Volkswagen. A Volkswagen realmente dominou as vendas naquele período. Apesar de ser uma Variant em nova embalagem, ela serviu esse projeto para mostrar a idade em si dessa plataforma. Ela ficou cerca de 5 centímetros maior e ficou também mais larga, assim como a Brasília. A Variant 1 ela era mais estreita, o banco ficou mais largo, o banco tanto do motorista quanto o banco traseiro ficou alguns centímetros mais largos também. E tudo isso custou no peso. O carro ficou cerca de 78 quilos mais pesado do que a Variant mais antiga. E o motor até então era o mesmo, motor boxer de concepção plana, usado na Variant 1, Volkswagen TL, aquele charmoso fastback, Karmann TC, e entre outros. E a Volkswagen, para conseguir aumentar 2 cavalos no motor, passando de 65 para 67 cavalos, colocou apenas um escapamento de saída dupla e um novo comando de válvulas. Isso já foi suficiente para aumentar 2 cavalos nesse motor. Alguns dizem que a Variant saiu com o motor 1700. Isso não é verdade, ela era 1600 mesmo, mas com comando de válvulas diferenciado e com o escapamento com 2 saídas, o que aumentava a saída dos gases, que naturalmente faz com que o carro ande melhor. O painel da Variant 2 também era totalmente novo, com instrumentos quadrados, novo tabelier. Esse carro oferecia ventilação elétrica, ventilação forçada como opcional, limpador e lavador do vidro traseiro, rádio AM/FM, interior acarpetado e com opção monocromática. O porta-malas dianteiro, o step que ficava naquela posição em pé, meio de lado, passava a ficar deitado. O tanque também era totalmente novo, que dava maior espaço nesse porta-malas, sem contar no traseiro. Porta-malas traseiro com motor plano que ficava deitado oferecia 467 litros de capacidade de carga. E se o banco traseiro fosse rebatido, que era possível, passava para 954 quilos, sem contar os modestos 137 do porta-malas dianteiro. Essa Variant, inclusive no comercial, era já frisado, que era capaz de levar meia tonelada de carga. Você pode contar com a Variant 2 em qualquer situação. A Variant 2 leva meia tonelada de carga sem perder a classe. Variant 2, 2 carros, um só. Comparada diretamente num Tesla 4 rodas da época com a Chevrolet Caravan e a Ford Belina, a Belina se mostrou mais econômica, a Caravan por sua vez a mais ágil e veloz. O desempenho da Variant 2 era um de 0 a 100 em 22,72 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 134 km por hora. E ela era cara, cerca de 88 mil cruzeiros. Convertido hoje, esse valor passaria facilmente de 110 mil reais. Ela era muito melhor do que a Variant 1, mas chegou tarde. Esse é o meu ponto de vista. A Variant 2 deveria ter chegado antes. Assim talvez teria mais êxito no mercado nacional. O lançamento dela foi praticamente junto com a da Ford Belina 2, o que, convenhamos, era realmente mais moderna do que a Variant. E como eu já disse no vídeo aqui, a Caravan também estava em seu auge, então não havia chance realmente para a Variant 2. Sabe onde a Variant 2 se dava e se dá
muito bem? Fora de estradas de terra, é um carro com tração traseira, motor boxer com um bom torque. Então esse carro, com o passar dos anos, é usado muito por trilheiros, quem mora no sítio, quem mora em fazendas. Era usado na época e era usado hoje. Ele era uma preferência realmente em relação à Belina, que era a tração dianteira. Mas para o consumidor, de maneira geral, ela ficava em desvantagem. No ano de 1980, ela ganhou algumas inovações, poucas, para fazer frente à concorrência, tais como o temporizador do limpador do para-brisa, e o banco também deixava de ter aquele encosto integrado e passava a ter encosto separado. Em 1980, a Volkswagen Brasília ganhava um novo painel conhecido como 2001, um painel também muito moderno. E a Variant sofria com a concorrência interna da própria Brasília, que na verdade era um hatch, mas era tido ali como uma perua também, por causa da terceira porta traseira. Então ela vendia muito bem, tirando vendas até próprio da Variant. Era um problema também de concorrência interna. Em 1980, Brasília e Variant 2 estavam já com os dias contados. Era lançado o Gol em maio de 1980. Volkswagen Brasília ficou ali convivendo com o Gol e vendia até mais no início porque ela tinha motor 1600 e o Gol era lançado inicialmente com o fraco 1300. Fato que foi corrigido logo em seguida em 1981. A Brasília saiu de linha em 82 juntamente com a Variant 2. Esses dois carros, infelizmente, apesar de terem sido muito importantes na indústria nacional, saíram de cena sem deixar rastro, saíram pela porta dos fundos, porque ainda no ano de 1981 a Volkswagen já lançava o sedã Voyage. Em 82 já era preparado o lançamento da Volkswagen Paraty, que era a versão perua do Voyage, com motor dianteiro refrigerado a água, se enquadrando nos novos padrões da marca, seguindo a linha do Passat. E a Variant 2, com 4 anos em linha apenas, foi tirada de produção sem muito alarde. Hoje é um carro difícil de ver nas ruas e, como eu já disse, hoje em dia acho que nem tanto mais pela raridade, mas foi usada muito por trilheiros para fazer trilha, o que dizimou muitos exemplares. Por isso é um carro que foi fabricado pouco, sobrou pouco. A Brasília também saiu em 82, mas porque ela vendia muito mais, a gente vê com muito mais frequência. E a conclusão é realmente a Volkswagen Variant 2 é o melhor refrigerado a ar nacional já lançado, talvez juntamente com o Gol, mas deixando o Gol de lado, falando só de veículos com motor traseiro, a Variant 2 realmente leva o troféu de ouro. Mas devido à sua forte concorrência na época, não obteve muito sucesso, o que era esperado. Talvez, na minha opinião, se fosse lançado um pouco antes, teria mais sucesso. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, inscreva no nosso canal e dê o joinha aqui no nosso vídeo. Eu aguardo vocês na próxima Sessão Nostalgia aqui no canal PL. Até mais, tchau!